Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Eu, Padre Mateus Maria, quero convosco fazer o comentário da mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, dada em Medjugorje, no dia 20 de maio de 2013, no Monte Pódobro, às 22 horas. Nossa Senhora, ela deu esta mensagem por meio do videntivo, e Nossa Senhora, ela disse: Queridos filhos, também hoje, de modo particular, vos convido neste tempo de graça a abrirem-se ao Espírito Santo. Queridos filhos, não permitais que o mundo vos guie, que seja o Espírito a vos guiar. Rezai, perseverai na oração, que o Espírito Santo desça sobre vocês, sobre vossas famílias que estão na escuridão. A Mãe reza juntamente convosco e intercede junto ao seu Filho. Obrigada, filhinhos, porque também hoje responderam ao meu chamado. Nesta mensagem extraordinária que Nossa Senhora deu, no dia 20, por meio do videntivo, ela faz um grande convite a cada um de nós. Um convite a nos abrir neste tempo de graça, a nos abrir ao Espírito Santo. É triste notar que muitos de nós têm o seu coração fechado ao Espírito Santo. Muitos de nós está fechado na sua própria ideia, no seu próprio pensamento. E como isto é triste, porque quando nós nos fechamos apenas na nossa opinião, nos fechamos apenas naquilo que nós achamos que é correto, quando nós não queremos escutar, nós nos fechamos também à ação e à voz do Espírito Santo. Eu vejo isso claramente, e a própria igreja, ela nos ensina até a termos a presença na nossa vida de um diretor espiritual para nos ajudar a fazer a vontade de Deus, nos ajudar a viver no Espírito. Como é triste notar que muitos que caminham na igreja, com tantos dons, tantos ministérios, não estão abaixo de uma autoridade eclesial, de um diretor espiritual, não estão abaixo sobre obediência. E como é importante ter uma obediência, ter um diretor espiritual, estar abaixo de uma autoridade eclesial, para que por meio da obediência, por meio da direção espiritual, a vontade de Deus possa se cumprir em sua vida, para que por meio desta direção espiritual, por meio da obediência, o Espírito Santo possa se manifestar, porque é este o ensino da igreja. Senão nós corremos o risco de apenas estarmos presos nas nossas vontades, estarmos presos naquilo que achamos que é melhor e que fazemos todas as coisas na nossa cabeça. É importante obedecermos, é importante escutar aquilo que nos é dito na direção espiritual e acolher aquilo como vontade de Deus, como a guia e a direção do Espírito Santo. Porque quem tem ministérios, quem tem carismas e não está totalmente abaixo de uma autoridade eclesial, sobre direção espiritual em obediência, corre o grande risco de se perder e errar, como Satanás. Satanás, que tinha tantos dons, tem tantos dons, todos dados por Deus, exercia uma grande função, o maior anjo do céu, mas a partir do momento que ele deixou de estar sobre a obediência de Deus, sob a autoridade de Deus, ele caiu no seu orgulho e se tornou um anjo decaído. Assim, irmãos, eu convido cada um de nós com essa ênfase eclesial para abrir-vos a guia do Espírito Santo, mas não qualquer guia, mas a guia abaixo da igreja. Porque hoje muitos pensam que o Espírito Santo só fala com ele, só fala com ela, e não acolhe o que o outro tem para dizer, e não acolhe nem o que a igreja tem para dizer. E esses são grandes candidatos ao erro, grandes candidatos a se perderem.
Porque na vida espiritual, todos os santos da nossa Igreja Católica, eles estiveram abaixo de uma autoridade eclesial, obedecendo sem questionar o seu diretor espiritual. Obedecendo e seguindo, porque acreditando que ali estava a guia do Espírito Santo, ali estava a vontade de Deus. Agora, quantos leigos que querem julgar o diretor espiritual? Quantos leigos que querem dizer que o diretor espiritual não está pronto para guiá-los? Por quê? Porque se sentem melhor do que aquele sacerdote. Porque não acreditam que naquele sacerdote está a graça de Deus para o guiar. Porque querem fazer aquilo que eles querem e não estão abertos para obedecerem. Porque são arrogantes, são orgulhosos. E o fim deles é a ruína, é a queda. Porque querem caminhar sozinhos com as próprias pernas. E quando nós queremos caminhar sozinhos com as próprias pernas, nós caímos. E o primeiro ponto para que nós possamos deixar o Espírito Santo nos guiar é nos colocar sobre a autoridade do Espírito Santo, que ela se manifesta por meio da igreja. Ela está guiada na igreja. Nós devemos nos abrir ao Espírito Santo. E abrir ao Espírito Santo significa quebrar a nossa arrogância, deixar-nos guiar. E a melhor maneira de nos abrir ao Espírito Santo é nos colocar nas mãos de um sacerdote, seja um homem de oração, equilibrado, para guiar a nossa vida. Porque ali na mão do sacerdote, em obediência, em reverência, nós seremos guiados por Deus. Agora, quando nós nos colocamos com resistência, nós podemos conduzir até a direção espiritual na nossa vontade. Porque nós quereremos então manipular a direção espiritual, manipular o sacerdote. E nisso nós caímos. Agora, irmãos, nós devemos aprender a sermos mais simples, a parar de querer manipular as pessoas, parar de querer manipular as situações para o nosso bem-querer, para aquilo que nós queremos, parar de querer tirar vantagem das situações e das pessoas para que se cumpra até a vontade de Deus em nós. Porque ao contrário, se nós manipulamos as situações, criamos esquemas para aquilo que nós queremos, manipulamos as pessoas, vamos tirar proveitos de uma coisa ou de outra para aquilo que nós queremos, não vai acontecer a vontade de Deus na nossa vida. Vai acontecer a nossa, mas não a de Deus. Nós devemos ser mais simples. Nós devemos esperar o tempo de Deus para cada coisa. Inclusive, o tempo de Deus para que se manifeste a vontade dEle na nossa vida. Não devemos querer forçar nenhum encontro, nenhuma situação, nem nada com ninguém. Porque senão não acontece a vontade de Deus. Para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito. E é necessário estarmos abaixo das mãos de Deus, sob a guia de um sacerdote, para que Ele nos oriente, Ele nos conduza, porque ali não acontecerá a nossa vontade. Acontecerá de Deus, e Deus usará desse sacerdote para te guiar. Na verdade, viver abaixo do Espírito, se abrir ao Espírito Santo, é dar um passo de fé, de colocar a nossa vida nas mãos de um sacerdote para que ele nos guie segundo a vontade de Deus e nos guie no Espírito Santo. É como eu disse, não é qualquer sacerdote que está preparado para isso, mas nós devemos escolher um sacerdote, fazer unidade com ele e estar abaixo de suas mãos. Sem querer ser melhor do que o sacerdote, querer julgar o sacerdote e achar que o sacerdote está errado ou não na sua decisão. Pelo contrário, obedecer aquilo, mesmo se ele vier errado, vai acontecer a vontade de Deus. Porque já dizia Santo Agostinho, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você está disposto a viver isso na sua vida? Você está disposto a errar com a igreja do que acertar sozinho? Você está disposto a dar a tua liberdade, a tua vontade nas mãos do Senhor para aquele que guie, e ali em total abandono para que aconteça a vontade de Deus?
Ou você quer fazer as coisas da tua cabeça, quer manipular as situações, manipular as pessoas, quer forçar o plano de Deus e o plano de Deus na tua vida. Ou você acha que aquilo que você pensa é muito melhor do que aquilo que Deus tem e que Deus pensa para você por meio daquele sacerdote. É sempre uma escolha, e é uma escolha nossa. Nós devemos aprender a nos abandonar ao Senhor. Diz Nossa Senhora: queridos filhos, não permitais que o mundo vos guie. Não permitais que o mundo vos guie. E quando fala que o mundo, Nossa Senhora, ela se refere à ação de Satanás. João ele fala desse espírito do mundo. O evangelista João, o apóstolo João. E o espírito do mundo é esse espírito que nos impulsiona a viver viver a nossa própria vida, nos fazer valer sobre as coisas, querer ter a última palavra, querer ter a razão, viver em busca da riqueza de modo desenfreado, em busca do sexo, em busca do prazer, em busca do status, do poder. É viver segundo o espírito do mundo. Agora Nossa Senhora nos convida a ter uma guia na nossa vida, mas não a guia do mundo. A sermos guiados não pelo esse espírito do mundo que nos leva à devassidão, nos leva ao materialismo, nos leva a vivermos uma vida sem Deus. Mas viver o Espírito, Nossa Senhora nos chama a viver ao Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. E ela diz, porém, que o Espírito Santo vos guie. Agora, para eu ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que estar no abandono total nas mãos de Deus. Despojado de mim mesmo. Despojado das minhas vontades. E para isso também despojado de todas as paixões da carne. E hoje, como Satanás, ele atua justamente neste ponto. Na nossa afetividade e na nossa sexualidade. Afetividade que significa os nossos relacionamentos. Como Satanás hoje ele vai fazendo com que os relacionamentos sejam perversos, sejam perturbados, sejam relacionamentos de interesse e não de amor. Vai deturpando a nossa afetividade. E como Satanás também, ele deturpa a nossa sexualidade. Sexualidade significa totalidade. Sexualidade significa a totalidade e a intimidade dos nossos relacionamentos. Como Satanás trabalha isto hoje nos casais jovens, na juventude. Porque esta é uma área que o demônio ele procura transtornar os jovens. E procura nesta área transformar os jovens numa coisa, num objeto. Satanás, como ele entra com muita facilidade na nossa sexualidade. Tanto os casais jovens que têm uma sexualidade perturbada. Por quê? Porque começaram com sexo oral, sexo anal, tudo pode, e agora estão perdidos na sua sexualidade. Não conseguem mais se amarem. Não conseguem mais ter uma relação sexual com amor, romântica, onde age e reina o amor. Pelo contrário, reduzem a relação sexual apenas ao prazer da carne. E muitas vezes é um prazer violento, onde um violenta o outro em busca do prazer. Por quê? Porque se começou tudo errado. Porque tudo foi permitido. E se perdeu a beleza do relacionamento. Quantos jovens que dão o seu corpo à prostituição, transam com outro, transam, pode transar com o mundo inteiro, mas sempre estará o vazio no coração, porque esse desejo do mais que há em cada ato que ele busca é o desejo de Deus. É triste olhar que muitos casais hoje, um para o outro, se tornou apenas um objeto sexual. Se perdeu o diálogo, se perdeu a intimidade, se perdeu o carinho, se perdeu a conversa. Vivem um ao lado do outro sem se conversar abaixo do mesmo teto, falando só o necessário. E depois um procura o outro na cama como animais para satisfazer o seu prazer.
para satisfazer a sua necessidade sexual, onde o corpo do outro se tornou um objeto. Assim, um faz do outro um escravo, um faz do outro apenas um objeto a ser possuído. E todas as vezes que dentro do matrimônio acontecem essas coisas, na verdade é um afastamento do casal à luz de Deus. O casal ele se afasta de Deus e ele entra nas trevas deste mundo e se deixa guiar pelo espírito deste mundo, pelo espírito de Satanás, que quer apenas ali deturpar aquele ato, deturpar aquela relação, tirar a beleza do amor. É triste olhar que muitos hoje são realmente possuídos pelo demônio, mas não pelo demônio como entidade, como ente, mas possuído pelo espírito do demônio. Cheios dentro de si, contendo uma legião de vícios, de demônios chamados vícios. Vício do sexo, vício da droga, vício do álcool, vício daquilo, vício disto, vários vícios dentro de si. É necessário reordenar o nosso coração, reordenar a nossa sexualidade, reordenar a nossa afetividade para o amor, para Deus. Quantos casais hoje que perderam o romantismo? Vão para a cama apenas como um ato animal. Esquecem que um está diante do outro e o outro é a própria presença de Cristo, que nele está Cristo. E não tem o cuidado, o amor para com o outro. Isso sem dizer daqueles casais onde o marido esquece que é marido, a mulher esquece que é mãe, que é esposa, o marido esquece que também é pai, e vive agarrado na barra da saia da mãe, porque ainda não cortou o cordão umbilical, vive dependente da mãe. E é triste olhar que muitos desses imbecis que se casaram, que não deviam se casar porque são tão imbecil e incompetentes que não conseguem largar da barra da saia da mãe, trocam muitas vezes a mãe e o filho, trocam muitas vezes a esposa e o filho pela mãe. Vão viajar com a mãe, vão ficar na casa da mãe, vão comer na casa da mãe, e muitas vezes deixam a esposa e o filho na casa dos pais para ficar com a mãezinha. Por quê? Porque não foram homens suficientemente para assumir um matrimônio. Não são homens, são crianças, são infantis, que não conseguiram ainda largar da barra da saia da mãe. E se esqueceram que eles se casaram para construir uma família. Tu deixarás a teu pai e tua mãe, diz a palavra, e se unirá uma mulher e construirá uma família. E esses imbecis ainda não perceberam que eles têm uma nova família, que não é mais o pai e a mãe. O pai e a mãe agora é parente, eles têm uma nova família, que é a sua esposa e o seu filho, e deles deve cuidar, deles deve viver. E quantos que vivem nessa imbecilidade depois perdem a esposa, perdem o filho, e ficam chorando, ficam tristes. Mas por que ficam tristes? Porque foram fracassados, porque não tiveram palavra de honra. Chegaram até o altar, assumiu aquela mulher como esposa, teve um filho, mas não tem a capacidade, não tem a palavra de honra de homem para levar até o fim esse matrimônio. Agora, meu filho, deixa a tua mãe, vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua mulher e dos teus filhos. Vira homem, vira pai, vira esposo de vez. Para de ser criança, para de ser infantil. Corta esse cordão umbilical com a tua mãe. Corta essa dependência. Você deve sim ser dependente de uma mulher, mas não da tua mãe, da tua esposa. Vira homem. Como é triste olhar que o que falta é crescer dentro da família. Crescer como homem, como mulher, como pai, como mãe, como esposa, como esposo. Isso sim é ser guiado pelo Espírito. Isso sim é ter uma vida em Deus.
Porque caso contrário, hoje a mulher toca o papel, a mulher assume o papel de marido, o marido assume o papel da esposa. E tá tudo errado. A mulher tem que estar no seu papel de mãe e de esposa, e o marido tem que estar no seu papel de pai e de marido. Onde um está junto do outro para colaborar, mas não para ser maior do que o outro, porque cada um tem sua dignidade, e essa dignidade deve ser respeitada. E isso é ser guiado também pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante escutarmos essas palavras de Nossa Senhora que diz: permitais que o mundo não vos guie. Permitais que o Espírito Santo vos guie. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se sente realizado na vontade de Deus, é porque você ainda não está escutando a voz do Espírito, que quer te guiar. Mas sim você está escutando a tua própria vontade. Sabe por quê? Porque você ainda não está abaixo da autoridade de Deus. Você pensa de estar na autoridade de Deus apenas por escutar aquilo que você quer escutar, aquilo que te vem na oração. Mas nem sempre aquilo que você quer escutar, aquilo que te vem na oração, é vontade de Deus. Quem dá o crivo da vontade de Deus na tua vida é o teu diretor espiritual. Quem dá o crivo da vontade de Deus é a obediência à igreja. Quem dá o crivo da vontade de Deus é a voz da tua esposa que te questiona, que te incomoda, que te repreende naquilo que ela fala. Esta sim é a voz do Espírito Santo que te exorta para voltar à vontade de Deus. Para você parar de fazer a tua vontade, fazer aquilo que você quer. E para você entrar naquilo que Deus quer de você. Então, meu irmão, escute a voz do Espírito que fala através da tua esposa. Escute a voz do Espírito que fala através do teu superior. Escute a voz do teu Espírito que fala através do teu diretor espiritual. Porque assim você não erra. Se coloque abaixo do crivo da autoridade. Se você ainda não se sente realizado, é porque você não está abaixo do crivo da autoridade. É porque você ainda não se deixa guiar pelo Espírito. Porque você se sente melhor do que o teu padre espiritual. Porque você se sente melhor e se sente mais preparado do que ele. Quão infeliz és tu que pensa assim. Porque ele sim é preparado, ele sim está em estado de graça. Você não tem estado de graça nenhum para te guiar, para guiar a si mesmo. Pelo contrário, pare de ser cabeça dura e deixe guiar pelo Espírito de Deus. É necessário dar esses passos para que você então possa encontrar aquilo que Deus quer de você, estar realizado. Entrar na realização, que passa num total abandono à autoridade de Deus na tua vida, que é o teu diretor espiritual, que é a tua esposa, mulher de oração, que é teu esposo, também homem de oração. No qual vocês dois, como marido e mulher, devem se submeter à autoridade da igreja. Na obediência. Assim as coisas começam a mudar. É necessário dar esses passos. Se deixe cortar pela espada da palavra do Espírito, que agora está te ferindo, para te trazer à vontade do Pai, para te trazer a um novo projeto de vida de Deus. Deixe de ser melindroso. Pare de agora questionar o que você está escutando e se abra à voz do Espírito. Se coloque no teu lugar. Pare de questionar o teu padre espiritual. Quantas vezes esse questionamento que você faz te impede de caminhar no Espírito? Se coloque no teu lugar de dirigido. Se coloque no teu lugar de esposo, de esposa. Acolhe, escute, para de querer ser melhor e mais preparado do que os outros. Pare de querer
tantas coisas grandes, sendo que você não obedece às coisas pequenas que teu diretor espiritual propõe, que tua esposa propõe? Como então você obedecerá às coisas grandes de Deus? É como aquele homem bíblico que foi até o profeta disse para ele: olha, para você se curar da lepra, vai naquele rio, um rio pequenininho, e tome coloque sob imersão 3 vezes abaixo d'água, e será curado da lepra. E ele, porque pensava de ser alguém, pensava de ser um homem de Deus, não queria ir, fazer uma coisa simples. E muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, é desta maneira. Você quer coisas grandes, quer que Deus se manifeste, quer estar realizado em Deus, mas você não obedece às coisas simples que o diretor espiritual fala, porque você se acha mais preparado que ele. E você não deixa assim Deus abordar o teu interior. Você quer sim ser guiado pelo Espírito Santo? Quer escutar tudo? Porque você vive numa vida muitas vezes alienado, com tantas coisas que você quer, que pense, que acha que é o Deus que está te falando, mas você não passa tudo isso pelo crivo da igreja? Numa obediência, no acolhimento simples? Pare tanto de estar com os pés na nuvem, obedeça mais o teu diretor espiritual. Coloque mais o teu pé no chão. A partir do momento que você passará pelo crivo da obediência, pelo sofrimento da obediência, e morrerá para a tua vontade, aí o projeto de Deus realizará na tua vida e você começará a vislumbrar coisas grandes. Se você ainda não se sente realizado, não vislumbra, é porque você ainda não passou por esse abandono total, pela obediência total ao teu diretor espiritual, na vontade de Deus. Porque você ainda não concretizou a vida no Espírito. E diz Nossa Senhora: rezai e perseverai na oração. E o caminho para vivermos tudo isso é este: é rezar e perseverar na oração. Perseverar é rezar mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando eu não tenho vontade, ali eu devo perseverar. Ali eu devo estar. Ali é a verdadeira oração, é o meu ato total de amor a Deus. Porque é fácil rezar quando tudo vai bem, é fácil rezar quando eu sinto aquela consolação. Agora, perseverar na oração é rezar sempre, quando eu estou bem e quando eu não estou bem. E de Nossa Senhora, que o Espírito Santo, então, desça sobre a vossa família, que está na escuridão. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós olhamos a nossa família, quanta escuridão. Escuridão por quê? Porque não se reza mais, não se une mais. Onde o esposo quer fazer a sua vida, a esposa quer fazer a sua vida, cada um quer fazer a sua vida, aquilo que quer, um vive longe do outro, e ali não está a luz de Deus. Então a família entra na escuridão do pecado. É necessário então voltar à vida do Espírito na família. Voltar a esta unidade perfeita entre marido e mulher. Sair desta escuridão. Sair dessa escuridão é estar na vontade de Deus, é estar na oração, numa comum união, onde ali na família, na vida do esposo, da esposa, não acontece mais a vontade de um ou de outro, não é mais o que eu quero, é o que nós queremos. Escute mais a tua esposa, escute mais o teu esposo. Encontrem um meio termo em cada coisa, não faça aquilo que você quer. Não se sinta melhor ou mais preparado do que a tua esposa e a tua esposa para falar ou para fazer. Pelo contrário, cuide mais dos teus filhos, porque eles é um presente de Deus que Deus deu para que você crie a igreja aí na tua família. E seja a igreja doméstica, como diz o documento da igreja no Concílio Vaticano II,
E Nossa Senhora, ela diz: a mãe reza convosco e intercede a vocês junto ao seu Filho Jesus. Queridos filhos, porque hoje vocês responderam à minha chamada. Então, meus irmãos, não percamos tempo, acolhamos esta mensagem de Maria, porque ela reza por nós. Ela, por primeiro, quer o nosso caminho de santidade e a nossa felicidade. E, sobretudo, vivamos a vida do Espírito na família. Escutai aquilo que vos diz o Espírito hoje. E vos abandonais nas mãos do Senhor, concretamente, passando pelo crivo da Igreja. Peçamos a bênção especial e materna da Gospa, Maria, Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vos deixo a bênção especial e materna da Gospa, Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.